Olá, a comissão temporária que estuda novas alternativas de recursos para financiamento da saúde chega à sua etapa final do trabalho. Nós vamos conversar com o vice-presidente da comissão, o senador Paulo Davim, sobre o trabalho feito por essa subcomissão temporária. Obrigada pela sua presença aqui, senador. É uma subcomissão atrelada à CAS. Nós já fizemos algumas entrevistas aqui no programa sobre o trabalho da subcomissão, mas ela chega agora ao final e a um bom termo. Nesse mês de setembro, essa matéria ainda passa pelo crivo da comissão a que pertence, a subcomissão que é Assuntos Sociais, não é isso? Perfeito. Olha, foi uma subcomissão que teve 90 dias de um trabalho intenso, com muitas audiências públicas, com vários setores que estão relacionados com a saúde, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de financiamento, ou até mesmo de uso do Sistema Único, que são os segmentos representativos dos usuários, né? E também dos servidores. Desculpa, mas é um momento especial para a saúde, porque foi pauta das reivindicações populares das manifestações de junho desse ano. A saúde tem sido alvo de muita polêmica com o programa Mais Médicos e justamente nesse cenário que a comissão trabalhou, né? Isso faz uma diferença? E muito. Você vê que, exatamente por esse contexto aqui, os trabalhos não foram trabalhos, digamos, fáceis de serem realizados. Até porque tivemos que ouvir todos os atores que participam deste cenário, né? Mas, depois de 90 dias, ao final desse trabalho, ao fim e ao cabo, nós chegamos a um relatório que será apresentado amanhã, às 14h30. Esse relatório será apresentado para a subcomissão e para outros membros que queiram assistir, e, em seguida, ele será apreciado na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais. No mesmo dia. A subcomissão, ela é atrelada a comissão maior, a comissão mãe, né? Isso. Para você que nos acompanha, amanhã, que o senador disse, é justamente de 18 de setembro, uma quarta-feira. Né, senador? Exatamente. Para a gente ter uma noção de como é que vai andar o projeto, né? E esse projeto é um projeto que está bastante consubstanciado em tudo que foi colhido das informações, das sugestões. Sabia-se que a saúde é subfinanciada, isso é uma verdade inconteste, insofismável, mas faltava materializar esse sentimento, essa crença, né? Isso foi conseguido. Isso muda muito as coisas. Isso muda muito, né? Você saber quanto é que é gasto na saúde suplementar, quanto é que é gasto na saúde pública, quanto um e o outro representam em termos de atendimento, né? Quanto é que isso repercute no orçamento, no bruto, no orçamento líquido, no PIB, qual é a nossa posição em relação aos países do mundo, da América do Sul, da América Latina. Portanto, tudo isso demonstrou claro e insofismavelmente que a saúde do Brasil precisa de mais recursos. Então vamos começar por aí. Eu lembro que o senhor já esteve aqui conosco. Pelo que me lembro, o senhor me corrige se eu estiver errada, mas fazendo um comparativo dos nossos investimentos com saúde pública em relação a outros países, nós estamos num investimento tímido hoje em dia, por exemplo. Não é isso? Nós investimos 3,7% do PIB, né? O Uruguai investe 10%, Cuba investe 15%. Nós investimos menos em saúde do que o Chile, do que a Argentina, do que Portugal, do que... Enfim, nosso investimento está no patamar dos investimentos dos países da África. E Nossa, isso aí é um dado chocante, né? E a perspectiva disso mudar? Porque o que está faltando aí é uma participação maior da União. Isso é uma impressão minha? Porque estados e municípios já estão bem comprometidos com o setor, né? Quando nós apreciamos e votamos a regulamentação do Alimento 29, naquela ocasião, éramos para ter aprovado, e aí eu e alguns outros fomos vozes isoladas, o percentual destinado à União no tocante a custeio da saúde. Ficou amarrado apenas o percentual dos estados e municípios, de 12% para o estado e 15% para o município. Só que hoje os estados investem 17% e 18% e os municípios já ultrapassam a barreira dos 20% investido em saúde. Ou seja, estão investindo muito mais do que determinou a emenda 29. Né? Ou seja, sendo assim, só que a União manteve-se com o mesmo patamar, que não houve entrada de dinheiro novo. Entendeu? Então manteve-se, congelou.
E você sabe muito bem que a União está transferindo responsabilidade para os municípios, mas precisa também transferir orçamento para que eles executem aquelas responsabilidades. Né? Atenção básica é do município, educação fundamental, ensino fundamental é do município, mas tem que ser transferido também os recursos correspondentes a estas responsabilidades assumidas pelos municípios. Talvez aí os serviços públicos que foram... Qualidade de serviço público também foi tema das reivindicações populares de junho, seja melhorada essa qualidade com essa transferência de recursos. Perfeito, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, quando a gente fala que o Brasil investe pouco em saúde, me desculpa, comparativo a outros países, o que está faltando é uma participação maior da União. Da União. Porque estados e municípios já comparecem bem. Comparecem bem, né? Comparecem bem. Então, está orçado por ano que vem na saúde algo em torno de 98 bilhões, né? Realmente um orçamento deficitário, é um orçamento que não atende às necessidades da sociedade brasileira. Todos os brasileiros são atendidos no serviço universal, como é o SUS. Né? Pois bem, nós precisaríamos aí de um aporte muito maior. Mas a iniciativa popular do Saúde Mais 10, em resposta à negativa do Congresso Nacional, na aprovação dos 10% que foi apreciado por esta casa em novembro de 2011, né? Então, esse movimento... É a emenda 29. A emenda 29, a regulamentação da emenda 29. Este movimento de iniciativa popular entregou aos presidentes das duas casas algo em torno de 2 milhões de assinaturas pedindo 10% da receita bruta para a saúde. Ou seja, um exercício de cidadania aí, né? Isso eu acho belíssimo. Esse tipo de iniciativa. De parceria. Porque é a expressão mais genuína legítima, e legítima, né? Do povo brasileiro na sua democracia. Ou seja, o povo dizendo o que quer sem usar intermediários. E, senador, como é que se faz essa ponte de diálogo? Como é que aconteceu a conversa da subcomissão com a iniciativa popular? Olha, na verdade, não houve um diálogo, até porque a subcomissão foi instalada muito tempo depois que as instituições que estavam capitaneando a coleta de assinaturas para darem entrada no pedido de iniciativa popular dos 10% na saúde, o movimento chamado, bem batizado como Saúde Mais 10, a comissão se reuniu muito tempo depois, ou foi criada muito tempo depois. Mas nós já tínhamos tirado a posição de apoio, porque há uma necessidade. E tivemos a possibilidade de recebermos juntos esses documentos, essas assinaturas. Né? E começamos a estabelecer o diálogo com o governo. Né? Vários interlocutores levaram ao governo esse anseio da sociedade e também do parlamento. A necessidade imperiosa de ser injetado dinheiro novo na saúde. Né? E aí houve o primeiro grande aceno do governo, que eu acho que é histórico. O governo acena com a destinação de 15% da receita líquida. Vamos transformar em miúdos. Isso, traduzir esse dado. 10% da receita corrente líquida, 10% corresponde a 10% da receita bruta, corresponde a 18,5% da receita corrente líquida. Tá? Então, 10% de uma corresponde a 18,5% de outra. Certo. Tá? Com esse aceno de 15%, nós teríamos aí um déficit de 3,5%. Certo. Né? Que eu diria que esse aceno é um aceno importante. Consistente. Né? E esses 3,5%, nós precisamos discutir uma forma de agendá-los. Aí seria agendado a partir do pré-sal, por exemplo? Exatamente. Dentre as fontes de financiamento desse novo aporte para a saúde, estão algumas fontes. Né? Como, por exemplo, os royalties de petróleo, os 25% que foram votados, né? Isso. E também um aporte maior por parte do governo também. Né? Pois bem, nós precisamos agendar um calendário de
de cumprimento dos 3% que ficam faltando. Né? Então, estabelecer um prazo para que a gente consiga, talvez com a nova PPA, que a PPA vai até 2015, com uma nova PPA, aí nós teríamos um calendário para que atingíssemos os 18,5%, que corresponde aos 10% da receita bruta. Né? Então, acho que foi um aceno importante, algo concreto para a saúde. Isso corresponde em torno de 25 bilhões até 2015. Né? Senador, e para finalizar a nossa entrevista, em quanto tempo esses novos recursos começam a entrar no setor? De imediato, né? De imediato. No orçamento, então, de 2014? De 2014. Que bom. Né? Que bom. Então, veja como foi importante a criação da subcomissão, onde estabelecemos um debate qualificado, audiências importantes, ouvimos, debatemos, esclarecemos dúvidas, desvendamos o mistério, abrimos a caixa preta para que a gente tivesse a tranquilidade e a responsabilidade de irmos para um debate em defesa de mais recursos para a saúde, consubstanciado em dados, com certeza, com credibilidade de instituições que são importantes para a saúde pública do Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença e pelas explicações aqui para o nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. Ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.